Som. Igreja de Jesus Cristo, vamos ficar de pé. Nesta manhã nós temos a honra de ouvir o pastor Marcos. O pastor Marcos dispensa a apresentação para você que é visitante. O pastor Marcos é aquele que faz a recepção dos membros da igreja. É nosso irmão em Cristo. É o nosso colaborador. Pastor Marcos? Glória a Deus, da assistência à membresia da igreja. E pregador da palavra de Deus, teólogo. E nesta manhã, com certeza, Deus colocou no coração dele uma mensagem que vai falar diretamente ao seu coração. Então, nós vamos estender as mãos agora para abençoar o pastor, nosso pregador, que vai trazer uma palavra do coração de Deus para nós. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos nesta hora, Senhor Deus, pela vida do teu profeta, que um dia o Senhor levantou na terra, na qualidade de profeta. O Senhor chamou, o Senhor disse, Marcos, tu és meu. E aqui está ele, ó Deus, em obediência à sua voz e à tua palavra. Ó Deus, nós sabemos que realmente, como ele mesmo prega aqui em cima, que não é fácil falar do Senhor muitas vezes, porque muitas vezes nós somos mal interpretados. Porém, meu Deus, temos que falar do Senhor. É a ordem que o Senhor deu, precisa ser falado. Em nome de Jesus, nós pedimos que o teu servo seja a boca do Senhor nesta terra, em nome de Jesus. Que o Senhor queime os seus lábios com brasa viva do altar. E que ele possa falar aqui na direção do teu Espírito Santo. Abençoa o teu servo, dá a ele saúde física, emocional e espiritual. Sabedoria dos altos céus sempre para trazer a revelação do Senhor para o teu povo na terra. Obrigado, Senhor Deus, pela existência do teu servo na nossa igreja. Continua com ele, meu Deus. É a nossa oração que fazemos agora. Agradecidos pela oportunidade de ouvi-lo nesta manhã. Nosso coração já agradece. No nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Graça e paz. Sem mais delongas, abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Marcos. Evangelho que escreveu São Marcos, capítulo de número 10. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 10. Vamos ler apenas o versículo de número 18. Marcos 10, 18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Queridos, a ideia que eu tenho de uma pessoa vai determinar a forma de como vou me relacionar com essa pessoa. A ideia que você tem de uma pessoa vai determinar como você vai se relacionar com essa pessoa. Se uma pessoa, por exemplo, for de caráter duvidoso, um espertalhão, cínico, mau caráter, a maneira que eu vou lidar com essa pessoa é com o pé atrás, é com desconfiança. Por outro lado, se a pessoa que eu estou lidando for uma pessoa amável, amiga, honesta, a minha forma de me relacionar com essa pessoa vai ser de paz. Então é assim, o que eu acho e ouço de você vai determinar a forma de como eu vou me relacionar com você. E assim é com Deus. A ideia que eu tenho de Deus, ou que me foi passado de Deus, vai me influenciar, vai determinar diretamente a maneira de como presto culto a Ele. Da forma que me relaciono com Ele. Lógico. Por exemplo, se a ideia que eu tenho de Deus é de um Deus zangado, um Deus mal-humorado, acorda na segunda-feira com o pé esquerdo, vingativo, que está sempre esperando meu próximo erro, meu próximo pecado para mandar um raio sobre a minha cabeça. Como é que vocês acham que vai ser o perfil do meu culto
presto a esse Deus? Sejam sinceros. Como vão ser as minhas orações para esse Deus? Como me relacionarei com esse Deus? Eu vou ter que fazer sacrifícios, me flagelar, ralar joelhos. O meu culto vai se resumir em tentar aplacar a ira desse Deus iracundo. Por que eu estou dizendo isso? É que nos ambientes religiosos, e isso inclui as igrejas evangélicas, a ideia que hoje temos de Deus está sob a influência de pensamentos puramente humanos. Você sabia? E pensamentos puramente humanos, aqui, o que eu quero dizer significa a maneira que a sociedade em que nós vivemos, o mundo em que nós vivemos, tem estabelecido a forma de vermos a vida, de analisarmos a vida e de vermos Deus. Então, quer você saiba ou não, acredite ou não, vivemos hoje, tanto na esfera social, quanto na esfera religiosa, e principalmente na esfera religiosa, no meio religioso, porque é o que nos interessa aqui nessa mensagem. Vivemos sob a influência de 3 escolas de pensamentos. 3 escolas. E essas 3 escolas têm refletido em nós a maneira que hoje vemos Deus. E, consequentemente, a forma como nós nos relacionamos com Ele. E isso tem afetado e muito a maneira de como estamos vivendo o nosso cristianismo hoje. Essas 3 escolas que têm influenciado a forma de vermos Deus, de tratarmos com Deus, são chamadas de pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo. Pastor, é preciso saber de tudo isso? É preciso para que você possa saber o que está acontecendo. Pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo. Este último, o pós-modernismo, é o atual sistema de pensamento humano vigente no mundo atual. E precisamos conhecê-los para entendermos toda essa situação que estamos vivendo. E é principalmente sob a influência desse sistema de pensamento pós-moderno que a igreja vive hoje. Quer você saiba ou não. E ser cristão em um mundo que tem uma visão pós-moderna, um mundo influenciado por ideias pós-modernas, é o maior desafio que a igreja de Cristo tem pela frente. Esse é o nosso maior desafio. E nós temos que estar preparados. Por isso, nesta manhã que comemoramos o Dia do Homem Batista, eu preciso alertar aos homens e mulheres batistas, e também aos cristãos em geral, sobre os perigos e desafios da igreja de Cristo neste século pós-moderno. Então, o primeiro passo é entendermos o que é o pós-modernismo. O que isso significa? O que significa essa expressão pós-modernidade? E de que maneira ela tem nos afetado como igreja? Para começar, o pós-modernismo tem que ser explicado e entendido a partir do pré-modernismo e do modernismo, que são um sistema óbvio anteriores ao pós-modernismo. O que é o pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo? É simples. Deixa eu sintetizar para vocês. Deixa eu trocar em miúdos. São tentativas do homem sem Deus de tentar explicar quem somos, de onde viemos e para onde vamos. De forma religiosa, racional e pagã. Em outras palavras, essas escolas de pensamentos são nada mais, nada menos que a humanidade caída, representada por seus filósofos e pensadores cristãos, numa tentativa de explicar a razão da vida e suas implicações sem a Bíblia. Sem a Bíblia. Então vamos lá.
Para a gente poder entender, é preciso. Na pré-modernidade, ou na primeira tentativa religiosa do homem explicar a vida, no pré-modernismo, Deus estava no centro. Na modernidade, o homem é o centro. E na pós-modernidade, sistema atual, não há centro. Ou seja, a subjetividade humana é o centro. Cada um agora tem a sua verdade. Me deem só alguns minutinhos para que eu possa explicar melhor isso para vocês. E como isso tem interferido em nosso culto. No pré-modernismo, Deus, através de seus representantes, quem? A igreja. Tinha a explicação final de tudo. E quando eu me refiro aqui à igreja, eu estou falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Era a Igreja Católica Apostólica Romana medieval que explicava tudo. E óbvio, de forma errada, truncada. A explicação da Igreja Católica sobre a vida, e principalmente sobre Deus, era uma ideia errada, pagã, distorcida e religiosa. Agora, quem discordasse das explicações dadas pela Igreja Católica, o que é que acontecia? Ia para a fogueira. Lembram da chamada Santa Inquisição? Foi esse período. Quem discordasse das explicações da Igreja Católica, morria na fogueira, queimado na fogueira. O pré-modernismo, ou a visão que a Igreja tinha do mundo, era um sistema opressor, hierárquico, ritualístico, legalista. Não havia espaço para ninguém pensar. E esse Deus pagão, apresentado no pré-modernismo pela Igreja Católica, deixou vestígios, retalhos, resíduos no cristianismo atual. Há restos desse Deus pagão em nossos cultos. A ideia que temos de Deus hoje e a forma como nós evangélicos nos relacionamos com Deus está impregnado de conceitos pré-modernos, oriundos, provenientes do catolicismo pagão medieval. Então, no pré-modernismo, a Igreja Católica explicava tudo. Tinha a palavra final em tudo. Em todos os assuntos. Mas a ciência, através de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, vem desacreditar a explicação da Igreja Católica, que explicava tudo. A Igreja Católica afirmava, por exemplo, que o Sol girava em torno da Terra, que o nosso sistema era heliocêntrico. E que a Terra era plana e não redonda, a explicação da Igreja. E a ciência vem e prova o contrário, que nosso sistema é solar. É a Terra que gira em torno do Sol, e que a Terra não é plana, é redonda. E a ciência e suas explicações lógicas põem a religião, põem a Igreja sob suspeita. O pré-modernismo, então, fracassa na sua tentativa de explicar a vida. Entenderam? E aí entra o período da modernidade. Isto é, o Deus da Igreja Católica, o Deus pagão, apresentado pela Igreja Católica no período pré-moderno, sai de cena, sai do centro, e o homem, com a ciência e com a sua razão, agora é o centro. É o chamado período humanista. Tudo agora é explicado racionalmente, cientificamente, não mais pela religião. No período do modernismo, tudo que é de cunho religioso não passa de superstição. O religioso, no período moderno, é um ser mal informado, é um ser totalmente errado e supersticioso. Agora, tudo é explicado e provado pela ciência, pela razão. É a era da supremacia do homem. Porém, contudo, entretanto, nesse período da modernidade, o que é que acontece?
acontecem 2 grandes guerras mundiais. E é nesse período da modernidade que surgem homens como Hitler, Mussolini. E a era da felicidade de um mundo novo. E da solução dos problemas prometidos na modernidade não acontece, não ocorre. E a modernidade, meus queridos, também fracassa na sua tentativa racional de explicar o mundo. O modernismo agora é que é questionado. O modernismo entra em colapso e surge o pós-modernismo. Ou pós-modernidade, que é o sistema atual. E no período pós-moderno, nem o Deus do catolicismo romano pagão, nem o homem e a sua ciência e a sua razão são mais o centro. Na pós-modernidade, a verdade torna-se subjetiva. Ou seja, cada um agora tem a sua verdade. No mundo pós-moderno que vivemos, tudo é relativo. Ou seja, é cada um na sua. Não há espaço para a afirmação categórica da verdade. Entenderam? Foi fácil? É isso que estamos vivendo hoje. Nós precisamos saber. Precisamos estar inteirados. Então, resumindo rapidamente, na pré-modernidade, quando alguém perguntava qual era a verdade, a Igreja Católica apresentava a sua verdade com base na religião e na opinião pagã. E quem discordasse dela morria na fogueira. Na modernidade, quem apresentasse uma verdade ou afirmasse uma verdade, a resposta era prove. Prove cientificamente. Prove racionalmente. E na pós-modernidade, hoje, quando alguém afirma ou defende uma verdade, a resposta pós-moderna é: essa é a sua verdade e não a minha. Entenderam? Não tem mais um referencial de verdade. A sua opinião, o que você acha é a sua verdade. Tudo é relativo. E o que resultou disso tudo, que eu expliquei para vocês, é que essas 3 posições de pensamento humano, de uma certa forma, acabou interferindo em nossa maneira de nos relacionarmos com o Deus da Bíblia. E deixa eu dizer como. Acompanhe-me. No período pré-moderno, o sistema era religioso, opressor e legalista. Lembram? Deus é apresentado nesse sistema religioso católico pagão como um pai que castiga e pune seus filhos sem piedade, severamente. O conceito religioso no pré-modernismo sobre Deus é de um Deus vingativo, tirano, opressor e cruel. Quer uma prova? Desde criança, ou quando você era criança, ainda hoje acontece isso. Ouvimos muito dos nossos pais, avós, tios, o seguinte: menino, se você fizer isso, se você for mal criado, Deus vai te castigar. Deus está de olho em você lá do céu. Faz malcriação, faz. Aí quando a gente fazia algo errado, e acontecia algo errado, o que é que a gente ouvia? Olha aí o castigo de Deus. E a criança crescia ouvindo isso. E sabe como esse sistema que apresenta Deus como um ser tirano tem influenciado a igreja? Deixa eu dizer como. Na resposta que os evangélicos dão hoje. Dão às pessoas que estão atravessando momentos difíceis, lutas, tribulações. As respostas que os evangélicos dão quando as pessoas estão atravessando dificuldades, chavões, jargões do tipo: meu irmão, Deus quer te ensinar alguma coisa nessa tua tribulação. Isso é horroroso. Um irmão vinha de uma viagem com sua esposa e com seu filho de 5 anos. 5 aninhos. O carro capotou. E no acidente sua esposa ficou tetraplégica. E a criança morreu. E é triste imaginar um crente chegando para esse homem, colocando a mão sobre o
o ombro desse pai, desse marido, e dizendo, isso aconteceu porque Deus está querendo ensinar alguma coisa a você e a sua mulher. Isso é horrível. Se viesse falar comigo, sabe o que eu responderia? Eu responderia o seguinte, que Deus é esse. Que Deus é esse que para me ensinar alguma coisa, faz isso com minha mulher e ainda de quebra, deixa meu filho morrer. Que Deus é esse que usa e que precisa desses artifícios para me ensinar alguma coisa. Que faz isso com a minha mulher e com meu filho. Que Deus é esse. Querem ver outra frase religiosa, de efeito, que encontramos também muitos nos arraiais evangélicos? Duas. Primeiro, um casal não consegue ter filhos. Aí o jargão é o seguinte, meu irmão, é que Deus já sabia de antemão que seu filho ia ser um bandido, um traficante, e por isso Deus não permitiu que você tivesse filho. É ou não é? A segunda, um jovem da igreja morre prematuramente. Aí a explicação, o chavão é outro para a família, e eu já ouvi muito esse tipo de explicação. Irmão, é que Deus sabia que lá na frente ele ia se desviar, por isso que Deus resolveu levar ele agora. Isso é simplismo. São resíduos deixados pelo pré-modernismo católico, conceitos de um Deus pagão que recebemos da herança do catolicismo medieval, e a gente nem se dá conta. Se você não der o dízimo, Deus vai pesar a mão. O dinheiro que você deixou de dar no dízimo, você vai gastar todo de remédio. Quem não já ouviu isso? Já ouviu uma porção de vezes. Quer dizer, se essa é a ideia que você tem de Deus, enraizado em seu ser, eu pergunto, que tipo de culto você está prestando a esse Deus? Que tipo de oração você faz a esse Deus? E de que modo você enfrenta as lutas da vida? Não é pensando que tudo é castigo de Deus? Cai com a perna no... tropeça, cai, quebra o queixo. Foi castigo de Deus, pastor. Pastor, eu não sei não, hein? As coisas hoje não estão muito bom para o meu lado. Acho que Deus está meio de birra comigo. Faz uma oração forte, pastor, para ver se ele se acalma. Oração forte. Certa vez, irmãos, eu estava dando uma palestra numa igreja evangélica. E eu disse que no inferno não existia fogo literal. Fogo. Que o fogo que a Bíblia Sagrada se refere, eu explicando, é uma figura de linguagem. Uma metáfora. Que as labaredas de fogo não fazem sentido. Por exemplo, o inferno é descrito na Bíblia como um lugar de trevas totais. Trevas totais. E, no entanto, também existem chamas. Como é que pode isso? Como é que isso pode acontecer? As chamas iluminariam as coisas. Se tentarmos entender as referências a labaredas de fogo, literalmente, não vai fazer sentido. A metáfora do fogo é um modo da Bíblia Sagrada transmitir uma verdade do que significa alguém morrer separado da fonte da vida, que é Deus. Precisamos entender que toda figura de linguagem tem um aspecto literal. O que é figurado é a chama de fogo. Agora, literal é que esse é um lugar de profunda tristeza e a pior situação possível que jamais poderia ocorrer a uma pessoa. Aí o diácono, já idoso, antigo de igreja, se levantou em posição de sentido e disse: pastor, eu sempre, desde a minha juventude, que eu escuto pastores pregando que tem fogo no inferno. Então não me decepcione, pastor. Tem que ter fogo no inferno. O Senhor não vai tirar o fogo de lá, não. Olha as palavras do irmão. Para mim, o incrédulo vai ter que queimar no fogo. E o Senhor não vai mudar isso. E se o Senhor continuar ensinando essas coisas, Deus vai lhe castigar. Aí eu voltei à minha infância. Se estivéssemos no período pré-moderno, o que é que vocês acham que aconteceria comigo? Fogueira! Essa é a ideia que muitos ainda hoje têm de Deus nas igrejas evangélicas.
de um Deus sem muita paciência. São resquícios de um conceito que a religião apostólica romana passou para a humanidade no pré-modernismo. Por isso que é importante entendermos esses pensamentos, essas escolas de pensamento. Era numa tentativa pagã de explicar Deus e o mundo. Segundo, e quais os resíduos que herdamos da modernidade agora, que tem interferido em nosso relacionamento com Deus? Deixa eu dizer, no modernismo, vamos lembrar, a razão humana agora é o centro de tudo. A verdade tem que ser provada e evidenciada. Tem que haver provas, racionalmente e cientificamente. E como a igreja é influenciada por esses pensamentos, por esse pensamento moderno? Como é que a igreja é influenciada? De duas maneiras. Primeiro, quando a igreja recorre à ciência arqueológica, a arqueologia, que é um ramo da ciência, atrás de evidências científicas que provem ser a Bíblia verdadeira. Ansiamos por evidências do tipo moedas antigas provenientes da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, que possam provar que Abraão existiu. Precisamos disso. Tocos da cruz de Cristo, pedaços da arca de Noé, farpas da coroa de espinhos de Cristo, evidência da ressurreição de Jesus. Precisamos de evidências científicas para sustentar a nossa fé. A Bíblia por si só não basta. Entenderam? E segundo, e a segunda maneira que fomos influenciados por essa escola, e essa é a mais comum, é a necessidade que temos de ver milagres e curas acontecendo nas igrejas. Como evidência, ou evidências, como prova de que Deus está agindo em nosso meio e na nossa vida. O raciocínio é o seguinte, mais ou menos assim: se não houver milagres, cura em tal igreja, então a mão de Deus não está nessa igreja. Entenderam? Porque num culto, os milagres, as maravilhas de Deus, para a grande maioria dos evangélicos, são sinais que constituem evidências de que Deus está agindo, de que Deus se preocupa com os nossos sofrimentos, como se Deus não se importasse conosco. E precisássemos dessas evidências para sabermos se Deus realmente está agindo. Nos círculos evangélicos, os milagres evidenciam principalmente que tal igreja é uma igreja de fé. Que eu tenho fé. Então, se eu tenho fé, se a minha igreja é uma igreja de fé, então Deus vai agir. Se for fria, se não houver milagres, então Deus não está agindo. E se Deus não está agindo, então não está agindo na minha vida. Olha o raciocínio. E como é que a gente se livra dessa interferência, dessa herança que recebemos do período da modernidade? Examinando a Bíblia em seu contexto. Isto é, buscando a lógica da Bíblia. Quando examinamos as Escrituras Sagradas, descobrimos que os milagres que Jesus realizava são acompanhados de uma lógica. Isto é, Jesus não realizava milagres à toa. Realizava por realizar. Para mostrar que Ele é Deus. Não. Há uma lógica. Há sempre um porquê e há sempre um para quê nos milagres realizados por Jesus no Novo Testamento. E no contexto bíblico, quando você realmente examina, quando você cumpre o que a Bíblia diz que é para você cumprir, que é você examinar as Escrituras, crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, quando examinamos o contexto bíblico, torna-se notório que os milagres que Jesus realizava eram sinais, provas de sua identidade messiânica. No meio de tantos falsos messias, Jesus precisava provar, sinalizar a sua identidade messiânica, que ele era o Cristo, que ele de fato era o Messias prometido. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31, encontra-se revelado isso.
Diz o texto sagrado o seguinte, que Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais. Sinais que são provas através de milagres. E que esses milagres não estão escritos neste livro. Estes milagres, porém, foram registrados para quê? Para que creais que Jesus é o Cristo, o Messias prometido pela boca dos profetas, que ele é o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Eis aí o porquê dos milagres. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Senão depois vai ser pessoas me entendendo mal. Eu não estou querendo dizer com isso que Deus não realiza milagres hoje. Não é isso. Lógico, óbvio que ele ainda realiza. Eu creio. A minha defesa aqui é quanto à necessidade que muitos evangélicos têm de ver milagres como evidência de que Deus está agindo. Evidência de que eu tenho fé. Evidência de que Deus se preocupa com o nosso sofrimento. E para isso, nos apoiamos nos milagres realizados por Jesus, mas sem estudar o contexto. Fecha parênteses. Deixa eu explicar esses milagres messiânicos. Em Israel, entre os rabinos, havia o que se chamava de milagres messiânicos. Deixa eu dar apenas 3 exemplos de milagres messiânicos. Primeiro, a cura de um cego de nascença era um milagre messiânico. A cura de um leproso era um milagre messiânico. Era uma prova messiânica. E terceiro, alguém tocar na orla, alguém tocar a orla da veste de um determinado judeu e ser curado, era também um milagre messiânico. Vamos por etapa. Por que a cura de um cego de nascença era um milagre messiânico? Porque os judeus naquela época acreditavam que se uma pessoa nascesse cega, essa pessoa havia nascido debaixo de uma maldição divina. Lembra os discípulos? Quem pecou? Ele ou seus pais? Logo, curar um cego de nascença era o mesmo que reverter uma maldição divina. E só o Messias, só o Cristo, poderia reverter essa maldição. E como é que Jesus cura esse cego de nascença? Em João capítulo 9, versículo 6, esse texto diz que ele cuspiu, ele cospe na terra e faz lodo com a saliva. E aplica esse lodo nos olhos do cego. Ele suja o rosto do cego. Por que Jesus usa desse artifício? Você já se perguntou? Há um porquê. Há uma lógica. Não é nenhum show gospel. Há um para quê. E o versículo 7 diz o porquê disso. Por que Jesus manda o cego se lavar? Jesus manda o cego se lavar aonde? No tanque de Siloé. E por quê é que Jesus manda o cego se lavar no tanque de Siloé? Porque aquela era uma época da festa dos tabernáculos. E nessa festa, os sacerdotes jogavam água nas escadarias do templo, num ritual de purificação. E onde esses sacerdotes iam buscar água? No tanque de Siloé. Estava assim de sacerdotes lá. E Jesus manda o cego lavar o rosto no tanque de Siloé. Para quê? Para ser visto pelos sacerdotes como testificação do seu milagre messiânico. Segundo, a cura de um leproso era um milagre messiânico. Em Lucas capítulo 5, versículo 12 em diante, um leproso lança seus pés de Jesus e suplica pela sua cura. Primeiro deixa eu explicar rapidamente o que significava ser leproso nos tempos de Jesus. Quando uma pessoa se tornava leproso, deixava de se chamar fulano de tal para se chamar leproso. O leproso vivia nos cemitérios, nos sepulcrais. Ele não podia aparecer na cidade de maneira alguma. E se aparecesse, todos gritavam em uma só voz, correndo, desesperados. Gritavam, imundo, imundo, imundo. Leproso. O leproso era um ser abjeto, desprezível. Agora imagine Jesus vindo com seus discípulos e a staff religiosa, todas ao lado dele.
E de repente um leproso entra na cidade, surge diante de Jesus e lança-se aos seus pés. Olha a confusão. Todos gritavam, todos corriam. E Jesus fica ali. E de repente o leproso lança-se aos pés e diz: se quiseres, porque tu és o único que ainda podes querer. Isto é, eu sei que tu és o Messias. E se quiseres, podes curar-me. Aquele leproso cria que Jesus era o Messias. Ele cria que aquilo era realmente um milagre messiânico. Uma prova da sua messianidade. E Jesus diz: quero ser limpo. E o leproso fica limpo de sua lepra. E no versículo 14, Jesus ordena que ele não conte a ninguém. Mas que fosse se apresentasse a quem? Ao sacerdote. Por quê? Porque o Sinédrio, o tribunal judaico de Israel, já enviava logo uma comissão imediatamente para investigar o milagre. Porque havia procedimento de sacrifícios, cerimônias de purificação, como prova de que houve de fato um milagre messiânico, uma contestação. Por isso, depois em Lucas 17, Jesus cura 10 leprosos. São mais 10 cerimônias de purificação, mais 10 comissões de investigação, mais 10 reconhecimentos de que houve um milagre messiânico. É como se Jesus estivesse dizendo: com um vocês podem tentar até armar, mas tome 10 aí para vocês resolverem. Terceiro, a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. É um milagre messiânico. Por quê? Porque em Zacarias 8:23 há uma profecia sobre o Messias. Diz assim em Zacarias 8, versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão, sim, na orla da veste de um judeu. Esse judeu era o Messias. Jesus nasceu em Israel, ele era judeu. E lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Aquela mulher, meus queridos, se arrisca. Ela não podia também, pela lei, estar no meio das pessoas. Ela era imunda, ela sangrava, mas ela creu na profecia do profeta Zacarias. Ela sabe que aquele judeu era diferente, que ele era o Messias, que Deus era com ele, e ela toca na orla das vestes de Jesus e é curada. Entenderam? É diferente? Vai lá, irmão, vai tocar, vamos fazer uma campanha aqui de tocar na veste de Jesus. Logo, eu não preciso hoje de milagres. Como? Preciso de milagres, sim. E Jesus realiza milagres. Eu não preciso de milagres hoje como evidência, como prova de que Deus está agindo na minha vida. Por quê, pastor? Porque o Cristo de Deus já veio. Jesus já morreu por nossos pecados e triunfou e está em nosso meio. Mateus 28:20 diz: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Deus já está agindo em nosso meio e em nossa vida. E sabe qual é a maior prova disso? É aquele túmulo vazio nos arredores de Jerusalém. Jesus vive, e se ele vive, Paulo, o apóstolo, diz que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia. Aleluia! Ainda sobre a necessidade de evidências de que Deus está agindo, existe no meio evangélico a crença de que sem fé Deus não age. Não é isso que a gente escuta? Duvido que você já não ouviu. Irmão, se você não tiver fé, as coisas não acontecem. Não é assim? Irmão, você tem que ter fé, senão Deus não vai fazer nada. Se tua fé tem que ser grande. Senão Deus não age. Mas a Bíblia Sagrada ensina o contrário. Que com fé, Deus quer fé. Mas com fé, com pouca fé, com pouquíssima fé, ou sem fé nenhuma, Deus age em tua vida. Sim. Vou provar. Está na Bíblia. Vemos isso em Mateus capítulo 8, versículo 23 e 27. E em Mateus capítulo 14, que praticamente fala do mesmo evento e assunto. Mas eu quero ficar com Mateus 8. Quando os discípulos estavam no barco com Jesus e sobreveio um grande temporal.
E o barco, a Bíblia diz que era varrido pelas ondas. Deixa eu dar um detalhe aqui. Naquela área de Genezaré, aqueles mares, não era sujeito a tempestades. Ali era um lugar tranquilo. Essas tempestades eram de cunho maligno, espiritual. Tentavam limitar a ação de Jesus. Era um meio de tentarem limitar a ação e o ministério de Jesus. Mas aquelas ondas vieram. E a Bíblia diz que Jesus dormia. E os discípulos desesperados vieram acordá-lo dizendo: Mestre, não te importa conosco? Não te importa que vamos morrer? Jesus desperta, dá um puxão de orelhas neles e dá na gente. E diz assim: chamam de homens de pouca fé e tímidos na fé. Agora notem uma coisa. Mas Jesus não dá as costas para eles e vai embora dizendo: não tiveram fé? Também, não vou agir. Virem-se. Não, Jesus não faz isso. Independente da pouca ou nenhuma fé daqueles discípulos, Jesus repreende os ventos, e o mal, e o mar, e os ventos. E houve grande bonança. O que é que eu aprendo nesse texto? O que é que a Bíblia me ensina? É que a nossa fé em Deus vai aumentando, sim, é importante. Vai se fortalecendo, sim, à medida que permanecemos no barco com Jesus, ao lado de Jesus. Não é porque as coisas estão difíceis que eu vou dar as costas para Deus e dizer: Ele está querendo que eu me vire. Não, são com as sucessivas tempestades que passaremos com Ele no barco, que a nossa fé vai sendo melhorada, vai sendo construída, vai se desenvolvendo. É isso. Mas eu também aprendo na Bíblia que se por qualquer motivo, tem que ter fé. Mas se por qualquer motivo, meu irmão, minha irmã, sua fé ainda for bem pequenininha, minúscula, se a sua fé for insignificante, mesmo que a sua fé seja do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, ela ainda assim vai ser suficiente para fazer Jesus acalmar a tempestade e reverter essa situação em sua vida. Mesmo que a sua fé falte por completo, mesmo assim, Deus não vai lhe abandonar. Deus vai preferir ficar com você, como ficou com os discípulos. Terceiro, e como temos sido influenciados? Qual a ideia que temos de Deus pela visão pós-moderna nos tempos atuais? É a ideia de um Deus, olha a ideia que nós temos hoje, as igrejas evangélicas, a ideia de um Deus que pode ser manipulado a nosso bel prazer. A ideia que permeia no meio evangélico, influenciado por essa escola de pensamento pós-moderna, é que se eu tiver uma fé, prestem atenção, se eu tiver uma fé que possa controlar, manipular certas leis espirituais do universo, leis essas que Deus também está sujeito, se eu obter pelo poder da fé meios de controlar essas leis espirituais às quais Deus está sujeito também, Deus será forçado a fazer aquilo que eu quero e que eu desejo. Se eu aprender através dos manuais de fé a controlar essas leis espirituais, eu vou poder determinar as minhas bênçãos e Deus será obrigado a me abençoar. Como se Deus não quisesse abençoar. Por isso a gente usa aquele jargão. Irmão, determina a tua fé, declara a tua fé. Logo, tudo que eu preciso fazer é exercitar o poder dessa fé que está à disposição de qualquer pessoa, inclusive dos ateus. Isso é neurolinguístico, isso é poder do pensamento positivo, isso é fé na fé. Essa ideia pós-moderna, que no meio evangélico é chamado de poder da fé, confissão positiva, a Bíblia Sagrada chama de feitiçaria. Feitiçaria, como muitos pensam, não é um grupo reunido num cemitério à meia-noite, todos com roupas pretas e segurando uma caveira. Não, isso é a degeneração da feitiçaria.
que é feitiçaria, segundo a Bíblia. Escute bem, todas as vezes que você tentar forçar a Deus a fazer alguma coisa em seu benefício, seja por meio de corrente disso, corrente daquilo, campanha de 7 dias, vamos derrubar Golias, sempre que você tentar manipular a vontade de Deus a seu favor e em seu benefício, isso é feitiçaria. Porque não há poder no mundo, não há poder no universo maior que o poder de Deus. E como é que eu me desvencilio, pastor? Como é que eu consigo me desamarrar, me livrar dessas formas paganizadas, desfiguradas e corrompidas de ver Deus? Como eu me liberto dessas influências? Deixa eu dizer como, eu já estou terminando. Marcos capítulo 10, versículo 18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Como crentes batistas, e você cristão que está aqui hoje pela manhã, escute bem, precisamos atingir um padrão de integridade compatível com a revelação que Jesus faz de Deus na Bíblia. Deixa eu explicar direitinho. E eu começo explicando o que significa ter um padrão de integridade. O que significa ter um padrão de integridade? Que padrão de integridade é esse que precisamos, como cristãos, atingirmos? Deixa eu dizer, no hebraico, a palavra integridade vem da mesma raiz de santidade. Então, integridade ou ser íntegro é ser santo. E ser santo é ser separado, é se separar dos conceitos humanos, religiosos e pagãos que as pessoas têm a respeito de Deus. Não podemos nos deixar influenciar por esses conceitos. O Deus punitivo de chicote na mão, o Deus que exige sacrifício das pessoas para poder abençoar, essa ideia que as pessoas e muitos de nós evangélicos temos de Deus, tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido como? Através da lente de Jesus. Tem que ser refeito pela revelação que Jesus faz de Deus nesse texto. Qual é, pastor? Qual é esse alicerce que eu tenho que estar seguro? Que chão é esse que eu tenho que estar pisando? Deus é bom. Não importa quais sejam as circunstâncias ao seu redor. Não importa como a vida está lhe castigando. Não importa o que está acontecendo com você. Deus é bom, louvado seja Deus. A maldade humana não altera quem Deus é. As catástrofes da vida não alteram o caráter de Deus. Os acontecimentos no mundo, as decepções que você teve, tem e terá, a enfermidade que levou o seu ente querido, não importa o que você perdeu, não importa, as circunstâncias não mudam quem Deus é. Deus é bom, Deus é bom. Salmo 136, versículo 1 diz: Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Notem uma coisa, Jesus não só corrige as ideias erradas a respeito que temos de Deus, mas confirma através do Salmo quem Deus é. Ninguém é bom senão Deus, afirma Jesus. E o livro de Salmos diz: Deus é bom, é Jesus confirmando, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Na Bíblia Sagrada, irmãos, misericórdia é uma outra palavra para demonstrar, para designar a bondade de Deus. Sabe o que significa misericórdia de Deus? É que a sua bondade, a bondade de Deus, age sempre sobre todas as calamidades que possam nos atingir. Quando Jesus revela que Deus é bom, sabe o que isso significa? Que jamais devemos explicar nossas tragédias humanas, nossos problemas terríveis, como punição divina, como castigo de Deus. Essa ideia religiosa que temos que, se nada está dando certo para mim, se a minha vida vai de mal a pior, é porque Deus está me castigando. Essa ideia que muitos têm de Deus não é bíblica, ela é pagã. Pastor, a mão de Deus está pesando sobre mim. Não está. Deus não castiga ninguém.
A Bíblia Sagrada diz na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Escutem, que Deus corrige. Deus corrige a quem ama e açoita a todo o filho e filha a quem ele recebe. O que isso significa? Que Deus não é um ser tirano, vingativo, caprichoso, mas que ele é pai. E como pai amoroso, ele nos corrige como filhos quando erramos. E como ele nos corrige? Deixa eu dizer, há uma lei imutável revelada na Bíblia, em Gálatas 6:8, que diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. Isso é uma lei inexorável. Quem semeia vento, colhe tempestade. Isso não é um ditadozinho popular, não. A gente pensa que é, mas não é. Isso é bíblico. Está em Oséias, capítulo 8, versículo 7. Então, quando erramos, quando pecamos, o que acontece? Vamos colher as consequências, certo? E o que Deus faz? Deus usa as consequências que estamos colhendo dos nossos próprios erros, das péssimas escolhas que fazemos, de nossos atos pecaminosos. Ele usa as consequências das nossas escolhas, de tudo que fazemos de errado. Ele usa, não para nos jogar na cara, não para nos destruir. Ele usa as consequências que colhemos dos erros que livremente praticamos, para nos transformar, eu e você, em crentes melhores, para nos tornar cristãos mais maduros, para nos transformar em pessoas bonitas, mais sensíveis, mais dignas, em pessoas boas, em pessoas mais humanas. É assim que Deus faz, é assim que Deus nos corrige. Então, quando as coisas não estiverem dando certo para você, isso não significa que você deu brecha para o diabo e agora está debaixo de maldição, que você está macumbado, que está debaixo de uma praga do céu. Você está colhendo o que você plantou. E Deus está usando as consequências dos seus atos para transformar você numa pessoa melhor. Olha que maravilhoso. Não há perversidade em Deus. O caráter de Deus não é instável. Salmos 86, versículo 5 diz: porque tu, Senhor, és bom e abundante em benignidade. Deus é bom. E sabe o que isso significa? Que não existe nada que você possa fazer para Deus te amar mais do que Ele já te ama. E não existe nada que você deixe de fazer que faça Deus te amar menos do que Ele já te ama. Essa é a essência do caráter de Deus. Deus é bom. Eu termino com Romanos capítulo 8, versículo 26 e 29, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus para nós cristãos? Versículo 29. Porquanto o que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O alvo de Deus é que a cada dia, eu e você, sejamos mais parecidos com Jesus. Esse é o alvo, que incorporemos os valores do reino, sejamos sal e luz nessa geração, nesse mundo, que possamos refletir a bondade de Deus em nós. Esse é o nosso desafio neste mundo pós-moderno, sermos o que Deus sempre desejou que fôssemos, seres humanos de verdade, perfeitos, bons, cujo modelo é Jesus Cristo. Que as pessoas, quando olharem para nós, esse é o desafio, vejam Jesus em nós. E vendo eles Jesus em nós, que eles não cheguem a nenhuma outra conclusão, a não ser que Deus é bom. Aleluia, Deus é bom. Se você está disposto, se você concorda que Deus é bom, fique em pé junto comigo. Aleluia, na presença do nosso Deus. Eu quero orar pelos... chamar aqui na frente os homens batistas. Isso é uma tradição. Então, se você é batista, então vamos vir aqui na frente. E eu vou abrir mais um pouquinho. Eu vou escandalizar. Se você é cristão, não é batista, mas é cristão, também vem até aqui na frente. Se você ama Jesus. E eu espero que essa mensagem tenha entrado
Não entre por um ouvido e sai pelo outro, mas tenha entrado e ficado firme, estacado no seu coração. Enquanto os homens se aproximam, homens, aleluia. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, não é porque é o dia do homem batista, nem dia do cristão, mas é o dia, todo dia, é dia de nós nos conscientizarmos de que Jesus Cristo veio para nos revelar quem é Deus. Só podemos conhecer Deus através de Jesus e do que Ele revela sobre Deus. Aqui está, Senhor, homens batistas e de outras denominações cristãs. Senhor, que o Senhor nesta manhã toque nesses corações. Senhor, para que nós possamos ser mais bíblicos, para que qualquer conceito que a gente tenha de Deus, que não seja da Bíblia, que não venha da Bíblia, que nós repudiemos. Porque quando a gente repudia, a gente glorifica o verdadeiro Deus. Porque muitas vezes nós estamos cultuando um Deus que não é o Deus da Bíblia. É um Deus que vem em pedaços, que vem em resíduos de pensamentos, de religiões, do paganismo, do catolicismo. E herdamos isso. E muitas coisas que nós praticamos e fazemos, nunca às vezes diz respeito ao Deus da Bíblia. Por isso o mandamento bíblico é para nós examinarmos as Escrituras. Por favor, Senhor, nesta manhã, o que eu peço por todos esses homens, por todos nós que estamos aqui, e para as mulheres que não vieram na frente, mas estão aí, mulheres batistas e de outras denominações, que amam Jesus e que entenderam a tua mensagem, eu te peço no nome de Jesus, tome em tuas mãos essas vidas. Deus vem nos fortalecer na fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão Pedro Ribeiro, pode sentar. Isso, vou dar o... Os irmãos podem sentar-se. 5 minutos para o conjunto. E mais 5 para o Pedro.